amigos, eu sou Gerson Monteiro. Nesse vídeo eu vou estar entrevistando a artista plástica Sônia Monteiro. E ao nosso lado está aqui o convidado especial, o músico, meu professor de música, Anísio Dutra Pereira, que começou esse vídeo tocando uma linda música para nós, né? Fez esse início lindo, diferente do vídeo. E aproveitando para falar sobre o início do vídeo, eu queria usar a sua popularidade, mãe, que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, para explicar uma coisa. Eu estava tentando criar um bordão, você assistiu nos meus vídeos anteriores, quem acompanha sabe, sobre meu nome é Gerson Monteiro e para mim escreveram um ato de heroísmo, meu mundo vilão, só que eu acho que ele não está se encaixando direito no que eu quero apresentar nesses vídeos. Então eu resolvi matar esse bordão, tirar. Para as pessoas que vão me assistir futuramente, eu só vou me apresentar, eu queria explicar isso. E bem, sem mais delongas, vamos começar a sua entrevista. Você fica à vontade para acrescentar perguntas, respostas, o que você quiser, tudo bem? Eu tenho aqui algumas perguntas escritas. Me diz onde você se encaixa nas artes plásticas. Eu me encaixo na pintura em tela, nos artesanatos, na reciclagem, né? De transformar lixo em luxo, de restaurar, de fazer muitas coisas. Eu me encaixo por aí, né? Então você se encaixa em tudo, na verdade. Um pouquinho de cada coisa, né? Eu ouvi uma pessoa dizer que um artista, para ser um artista, ele não pode fazer de tudo um pouco, né? Ele tem que ter só, se eu pintar a tela, é só a tela que eu vou pintar. Não penso assim não, penso de outra maneira. O meu pensamento é totalmente contrário. Eu penso que um artista, ele faz um pouco de tudo, né? Porque ele tem que fazer um pouco de tudo que eu acho que ele cria, né? Ele inventa, ele reinventa. Reinventar, você pegar uma coisa que você acha que não tem mais jeito e transformar, você está reinventando. Então, por que o artista ele vai ficar só focado na pintura em tela? Então, na arte eu me encaixo um pouco de cada coisa. A pessoa fala, mas você faz de tudo um pouco. Então, sua essência é a criação em geral, não é a limitação. Isso é bonito. Não sou limitada. Sou bem eclética, né? E quando você percebeu que era uma artista de verdade? Quando sou uma artista? Desde pequena eu achava que eu era uma artista, né? Quando eu fazia as coisas com latinha, não sei o que, eu achava que eu era. Conta né? a história da latinha. A história da latinha vale muito a pena. Eu adoro A história da latinha, porque ele tirou do lado. A história da latinha, quando eu tinha de 8 para 9 anos, eu achei uma latinha de massa de tomate no lixo. E eu fiquei preocupada das pessoas cortar o pé com aquela latinha, que ela, naquela época não era que tirava a tampinha, né? Era aquela que a gente abria, que eu acho que até hoje dá até algumas, né? Que abria no abridor. Então eles abriam a lata e jogavam no lixo fora. E a lata ficava com aquela ponta para cima. E a minha preocupação de ninguém cortar o pé com aquela lata fez eu querer transformar aquela lata em alguma coisa. Aí eu peguei aquela lata no lixo, aí peguei o martelo do meu pai, bati bem para poder não machucar a mão antes de eu começar a trabalhar. Ela bati em volta, bati na tampinha. Aí pedi uma tinta lá que meu pai era pintor, pintei a latinha todinha e fiz umas florezinhas nela. E plantei uma plantinha e pendurei ela na varanda da minha casa. Aí todo mundo chegava lá e gostava da latinha, né? Então eu achava, desde pequena eu acho, até alguma coisa de... Quando eu crescer eu quero ser uma artista plástica, quando eu crescer eu quero ser uma modelo, sei lá. Eu pensava alguma coisa assim, hoje eu sou uma artista plástica. Como eu descobri, foi como nas artes mesmo, foi em 2002, quando eu descobri que eu podia fazer alguma coisa, né? Comecei com bijuteria, com artesanato, depois pintura em tela, comecei em 2005. Então eu me descobri mesmo como artista plástica em 2005. De 2005 para cá, eu vim fazendo várias exposições, né? Tem uma curiosidade agora na minha cabeça. Você disse, me descobri quando comecei a fazer bijuteria e outras coisas. O que você considera, assim, essa descoberta? Foi você pegar as coisas e as pessoas começarem a valorizar e comprar suas coisas? Ou foi o crescimento como artista de agora eu consigo criar coisas? Foi o conhecimento como artista de agora eu consigo criar coisas. E o interessante é que eu criava as coisas e conseguia vender as coisas, mas isso aí não me encantava assim, eu achava legal as pessoas gostarem do trabalho, né, valorizar, caramba, ela faz assim pra mim. Aí eu fazia, mas o que aconteceu foi de eu sentir o meu trabalho ali de querer criar. Então de uma peça eu comecei a criar outras peças, de uma peça eu via alguma coisa,
Uma caixa de ovo, por exemplo, pegava aquela caixa de ovo aquela que vem com uma dúzia de ovos, aquela caixa que é tipo de isopor, né? Via aquela caixinha, eu falei, caramba, você dá pra fazer tanta coisa com isso. Aí às vezes eu cortava, que na nossa época tinha essas coisas, a gente cortava aquilo ali, botava uma bolinha de gude e ela saía rolando. Aí dali eu comecei a colar uma na outra e fazer chocalho, colar uma na outra e fazer uns pintinhos. Aí pegar a caixa todinha e pintar ela e reciclar aquela caixa ali e usar com a plantinha ou com uma plantinha d'água. Então a criação vinha de conforme eu olhava as coisas, que é conforme você vai olhando, isso aqui dá pra me fazer isso, isso dá pra me fazer aquilo. Então você vai olhando para as coisas e vai criando. Como as garrafas de petnecos, né? Foi assim, de ver uma garrafa no lixo e falar, caramba, eu jogo tanta garrafa fora, não sabe o que fazer com essas garrafas. Aí comecei a criar, fiz a primeira boneca, né? Você lembra? Fiz a primeira boneca. Eu sei que outras pessoas com certeza fazem não só boneca de garrafa, mas fazem também gatos, fazem girafas, já vi, cachorro também faço. Mas a criação da boneca surgiu daí. Quando eu comecei a ver, eu falei, vou fazer uma boneca. Quando eu fiz a primeira garrafa, eu criei uma boneca. Então dali vai surgindo as outras ideias. E o seu processo criativo, você acha que você já explicou mais ou menos como funciona ou você acha que tem algo a acrescentar? Eu acho que eu expliquei mais ou menos como funciona assim, na parte do artesanato, né, das criações. E da pintura em tela, funciona assim, depende da maneira que você vai pintar uma tela, né? Se a pessoa vai me pedir, for uma encomenda de um retrato, ou se for uma encomenda de uma paisagem, a pessoa me der um desenho, uma foto, aí eu vou fazer e vai partir dali, tipo uma cópia ou uma foto. Você vai fazer. E se for um processo saindo de mim mesmo da essência, como eu costumo dizer que o artista pinta a sua própria essência, aí são essas telas que você vê, os gatos, as borboletas, né? São essas telas que você vê, corpos, então quer dizer, são essas telas que vão saindo de dentro. A criação vem assim. Flui também do momento que você vive, do que você está vivendo naquele momento, do que você está olhando. Alguns projetos assim, alguns projetos para o futuro? Você tem alguma coisa em mente que queira falar? Eu tenho em mente o projeto futuro, eu tenho de ampliar o Recanto das Artes, né? No caso de fazer um espaço para de ampliar, de fazer um galpão bem grande, e você está dentro do meu projeto, né? Que eu sei que você está dentro do meu projeto junto Então, comigo. o projeto vai além do ambiente físico, né? De trazer os artistas, de músicos. tudo para cá, de ter no projeto nós vamos ter aula de reciclado, de música, artesanato, decopagem, teatro, dança, capoeira, vai ter isso tudo. Então esse é o meu projeto de mostrar para as pessoas, de querer passar um pouco que a gente sabe para essas pessoas. E o nosso projeto é de colocar isso tudo do jeito que as pessoas não tenham que pagar, né? Que as pessoas possam vir. Ter uma forma mais assim, fácil acessível de fazer, né? E de fazer alojamentos também para pessoa que vem de longe. Né? Então isso tudo está no teu projeto? Isso tudo é no meu projeto. Isso me faz de fazer lembrar... um recanto mesmo, em vez de ser um recanto das artes, um recantão, tipo Juntos e Misturado, mudar o nome Juntos e Misturado, ou colocar uma coisa assim, mais ou menos, né, que seja... Você pretende, como você falou, vai ter oficina de música, mas você pretende assim ampliar essa parte musical, pretende entrar com parte teatral também, com parte... O galpão já vai servir para algumas exposições, já vai servir para parte de biblioteca, né? E algumas oficinas que vão ser feitas, né? Pelo que a gente já conversou um pouco. Então essa parte musical ela vai estar sempre assim, de uma certa forma, com uma presença nesse juntos e misturados, no caso. A parte musical eu deixo por tua conta, porque como eu falei até essa semana, acho que foi no encontro que eu falei que de arte eu entendo, né? De música eu entendo alguma coisa, claro, mas não tanto assim como você tem o ouvido para ouvir, e você é um professor e para dar aula, então essa parte musical, teatral, eu deixo por sua conta. Teatral também por nossa conta, mas a musical mais por sua conta para você. Então essa parte musical ela poderia entrar tanto com técnicas de metal, que é a minha área, e também com cursos profissionalizantes em teoria musical, preparatória para a área militar. Isso tudo pode aprender, né? Isso aí. Os interessados, né? As responsabilidades estão vindo para você. Os interessados é só procurar nós dois agora, que agora a gente está junto, misturado em tudo, nas artes aí, né? Mãe, uma pergunta que eu sempre quis fazer.
você já realizou oficinas, né, várias oficinas de petineca, já deu aulas de pintura em tela, de desenho. Você se vê como uma professora? Eu me vejo como uma professora, né? Que quando a gente ensina o que a gente sabe, a gente se torna uma professora, né? Não uma professora formada, mas eu me vejo como uma professora de poder passar o que eu sei para as pessoas, que eu já ensinei muitas. Você viu aí também, assistiu também eu dando aula de pintura em tela, né? Então muitas pessoas já se formaram hoje de pinta a tela através do que eu ensinei, assim, e eu me sinto gratificada com isso, assim, feliz de saber quando a gente passa, que a gente sabe para as pessoas. Então eu me sinto uma professora, assim, de poder ensinar um pouquinho do reciclado, de reciclar, da decopagem, dos artesanatos, da pintura em tela e mesmo da oficina de, né, petiné, como você falou. O Demetrio deu uma matéria dizendo que quem diz que sonha não é uma professora sim, pelo que ele viu da oficina que eu dei. Então eu me sinto uma professora, só não, como você falou, a gente não tem que ficar falando do que a gente é, o que a gente faz, mas eu me sinto uma professora. Gosto de ensinar, se eu puder ensinar o que eu puder. Os alunos que eu tive de pintura em tela não tinha condições de pagar, você lembra? Eu ensinei, nem essas coisas aí a gente não, né? A gente tem que passar, eu aprendi isso aí. Você tem que passar às vezes que você aprende, porque eu aprendi assim, sem pagar, por uma pessoa que me ensinou, que foi o Adalto de Paula, né? O senhor Adalto, e ele, quando ele começou a me ensinar a pintar, que ele, a senhora já pinta, a senhora pode começar a pintar uma tela. Aí ele me levou para cima do ateliê dele lá em cima, aí mandou olhar para o outro lado para me ver o que a senhora está vendo ali. Aí eu olhava, caramba, eu estou vendo um monte de coisa. Eu nem imaginava que naquele momento ali ele estava me estudando, ele estava olhando, ele queria ver minha visão, minha percepção do que eu estava vendo, ele queria olhar minha percepção. Eu não imaginava que era isso, que dentro de mim, porque o senhor me chama para vir aqui fazer uma pintura em tela, aí nem colocou a tela, nem colocou as tintas, e está me levando para cima da cobertura da casa dele, né, do ateliê dele, para me olhar para o outro lado. E eu não estava, naquele momento, eu não estava conseguindo entender, porque foi a primeira tela que eu te pintei, então eu não tinha pintado uma tela naquele momento. Até então eu pintava joguinho de banheiro, joguinho de cozinha, era pano de prato, era jogo de banheiro, essas coisas, então eu jogava pintura de tela naquilo. Mas pegar uma tela, uma tinta a óleo, uma acrílica e jogar na tela, eu não tinha feito. E quando ele me levou para lá, eu falei, não estou entendendo o que ele está querendo fazer comigo. Ele disse, só a senhora vai entender. O que a senhora está vendo ali? Aí eu olhava, eu estou vendo. Aí ele, olha, dona Sônia, de novo, fecha os olhos, abre os olhos, olha de novo. Aí quando eu abri os olhos de novo, que eu fechei, consegui respirar, eu vi a montanha, eu vi o céu, eu vi o sol, né? Eu vi aquilo tudo, aí eu vi aqueles coqueiros lá no fundo. Mas estou vendo uma paisagem muito bonita. Ele, a senhora consegue transmitir essa paisagem para a tela? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não fala isso, dona Sônia. A senhora não fala que a senhora não consegue, que a senhora não consegue. A senhora consegue. Eu falei assim, vamos ver se eu consigo, né? Não, a senhora vai conseguir. Aí ele preparou o cavalete, colocou a tela, deixou as tintas tudo lá e só me deu a dica de como usar a tinta. A senhora tem as cores que a senhora vai precisar aí, com esse a senhora faz marrom, com esse a senhora faz... Foi falando pra mim, eu falei, Adalto, você vai aonde? Ele, dona Sônia, eu vou na padaria e já volto. Aí me deixou sozinha. Quando eu voltar, a senhora vai ter colocado aquela paisagem aí? Eu falei, vou. Falei assim, vou, então diga isso, vou. Ela falou, vou sim. Aí eu consegui o que estava dentro de mim, aí que eu fui perceber o que é percepção, que é você olhar e você jogar naquela tela. O que é você olhar e você conseguir pintar, né? Que está dentro, que está fora. Que está dentro, que está fora, é porque eu olhei a visão que ele fez, eu olhar para aquela paisagem, olhar para pro espetáculo que a natureza estava me oferecendo ali, não precisava de uma foto. Você mentaliza na sua mente, a foto fica aqui dentro. Então, eu olhei para aquela paisagem linda ali, consegui mentalizar aquilo, e eu coloquei, e quando eu comecei a pintar, eu falei, mas como que eu vou pintar aquilo? Aí eu lembrava da montanha, eu lembro da montanha, mas era coisa de 20 minutos que eu tinha descido. Eu falei, mas eu não posso esquecer aquela paisagem linda que eu vi. Quando eu vi, eu comecei a pintar, aí eu comecei a jogar o verde, jogar o azul, não sei o que. Quando eu comecei a pintar, já estava lá aquela tela bonita. E quando eu terminei de pintar a tela, foi a tela mais rápida que eu fiz, no caso, né? Porque é que ele falou, a senhora viu, a senhora joga para a tela. Então, quando eu terminei de pintar aquela tela, eu olhei, era igualzinho que eu tinha visto lá, a mesma paisagem que ele tinha visto. Foi espatulado, foi na espátula. E ele me ensinou, e na primeira vez eu estava acostumada com o pincel, então a senhora vai espatular. Eu consegui espatular e jogar aquela paisagem para ali. Tanto que quando eu cheguei em casa com a tela, né, depois que eu vim embora para casa, trouxe a tela, e 2 dias depois
uma amiga minha viu, até a doutora Edna, né, minha madrinha hoje, e ela viu aquela tela e ela se encantou e ela comprou aquela tela minha. E aquela coisa, tipo assim, eu não queria vender minha primeira tela, mas como ela gostou tanto, eu vendi a tela. Eu não tenho mais essa tela, mas ela tem, eu devo ter algumas fotos dela, mas foi a primeira tela que eu pintei. Então é a sua percepção, que você olha. Depois disso ele começou a me levar, as minhas aulas com ele era assim, e ele me ensinou de graça, assim. Ele me ensinou sem cobrar nada. As minhas aulas com ele era Dona Sônia, monta na bicicleta, ele tinha um monte de bicicleta. Aí eu ia pedalando na bicicleta, ele ia outra, a gente ia lá pro cantão do Jimbariê, naqueles cantos pra lá. Pro cantão, assim, só tinha mato, mata, aí eu via aquele barulhinho de córrego de água. Eu falei, Adalto, você me trouxe pra aqui, pra quê? Pra esse monte de mato, hein? Dona Sônia, presta atenção, Dona Sônia, só a sua aula, Dona Sônia. Ele ficava assim comigo. Aí eu entendi, aí eu comecei a entender que ele estava querendo, e a senhora trouxe a máquina, a senhora trouxe a máquina, e falava assim, que eu levava a minha câmera, mas ele queria que eu fotografasse a minha visão, a minha mente, o que eu estava vendo, a paisagem, eu tinha que fotografar. Então ali eu aprendi com o Adalto que você não precisa de uma máquina para você registrar aquele momento. Você não precisa de uma máquina para você poder transmitir aquilo para uma tela, você guarda aqui, aí você começa a ter a percepção das cores, era estudar o barro, o verde, o brilho, não, como é que fala? A luz, entendeu? Então era estudar aquilo tudo. Então ele passou isso tudo pra mim. As informações da Delta foram muito ricas pra mim, né? Passou isso pra mim e ele não me cobrou por isso. E ele falou, não posso cobrar uma coisa que eu aprendi também, que ele também é autodidata, como eu sou, que ele aprendeu sem ter que pagar por isso. E é assim que vai ser. Então, com certeza hoje, quando eu dou alguma aula que as pessoas não têm condições, eu dou com o maior prazer. Eu quero passar o que eu aprendi, eu quero passar o que eu sei, que como um autodidata ele já nasce com aquilo, né? Vou fazer uma pergunta a você. Você já influenciou algum aluno ou alguma pessoa a ter essa coragem de encarar uma tela? Já influenciei, né? Tanto influenciei que um aluno meu que pintou uma tela, e a primeira tela dele, ele queria pintar retrato. Ele, eu não quero pintar paisagem, eu quero pintar um retrato de uma amiga minha, o Nando, né? E ele pintou o retrato de uma amiga dele, e eu falei, então você vai pintar. Mas eu não vou conseguir pintar. Você não fala isso, você vai conseguir. Aí eu pedi para ele trazer uma foto da menina, ele trouxe, né? E eu ensinei ele como que colocava lá. Ele colocou e ele pintou aquela menina. E aí dali ele fez a primeira exposição que eu coloquei ele para fazer a primeira exposição comigo. A tela dele ficou muito boa. E ele já tinha feito outra tela de, né, alguma assim, uma paisagem, alguma coisa, mas a de retrato foi a primeira. Aí ele começou a fazer, então ele se empolgou com aquilo ali, foi influenciado sim, quis fazer. Hoje eu não sei onde ele anda, por onde ele tá, né? Mas eu sei que eu influenciei ele, o Juliano também que pintou, aquela outra, teve uma aluna minha também que pintou, também participou de exposição, ela gosta muito, então quer dizer, é muito bom influenciar, não só de pintura em tela, mas de artesanato também. De outras pessoas que aprenderam a fazer artesanato e hoje estão ganhando o dinheiro delas vendendo seus artesanatos. Então é muito bom você saber que você está ensinando. Já dei aula também nos projetos aí que foi, né, para ajudar lá, então é muito bom. Mas faço minhas oficinas também, né? E quanto tempo demora, digamos, para pintar uma tela? Depende da tela, como eu falei. Se for um retrato, você demora mais um tempo. Mas não tem esse tempo de quanto tempo demora, porque de repente uma tela você pintou a sua primeira ali. Você demorou quanto tempo pintar a primeira tela ali? Foi rapidinho, o seu foi... Uns 30 minutos. Então, depende do que você está pintando. Se for uma encomenda, tipo uma tela de 1 metro, de repente você vai demorar mais ou menos uns 2 dias por aí, uma tela de 1 metro, porque você tem que parar para descansar, porque as cores às vezes elas se perdem, às vezes não só as cores se perdem, mas sua mente fica meio cansada. Então quando você cansa a mente, você tem que largar aquela tela e deixar ela ali para outro dia você voltar mais relaxado e terminar. Mas tem tela que você faz em 1 hora, meia hora, tem tela que você faz demora mais um tempo, depende do tamanho do que você vai pintar. E quanto tempo do seu dia é dedicado para artes plásticas? 50%, queria dedicar 100% hoje, mas não tem como, né, porque tem que cuidar do meu filhote, da casa, então dedico 50% do meu tempo à arte. Dos seus trabalhos, qual o seu predileto? O gato no arame, esse aqui, meu gato. Gato no arame, foi minha coleção de gato que eu fiz os gatos, né, meus gatos. Gato no arame, gato na escada, gato na gaiola, gato na gaveta, o mistério, que são os olhos do gato.
Mas o meu preferido, esse foi o primeiro gato que eu pintei, o gato no arame. Então esse é o meu preferido. De todos os meus trabalhos, é o meu preferido. Que bom que ele está aqui, né? Porque sempre que você tem um trabalho predileto ou um primeiro, ele já foi vendido. Então a gente nunca tem a oportunidade de mostrar. É igual a primeira música, o primeiro saxofone. Não tem mais não, primeira saxofone? Não tem mais, não tem muitos anos. Ah, sim. As primeiras coisas sempre viram histórias, né? O que de certa forma é bom. Qual foi seu momento mais marcante na sua carreira artística? Quando eu fui premiada no Fórum Cultural da Baixada Fluminense, né, como artista plástica, foi um momento marcante, porque marcou a minha história como artista plástica, né? Porque até então as pessoas me conheciam, claro, conhecia a Sônia Monteiro, como conhece, mas não era marcada assim, registrando aquele momento de saber que como é que se diz, que eu era uma artista plástica conhecida e, né, que tinha sido premiada. Reconhecida pela Baixada. Pela né? Baixada Fluminense. Eu queria ser muito reconhecida pela Baixada e eu fui reconhecida, então foi muito bom. Eu queria muito saber qual foram os artistas que lhe inspiraram. Alguns, né? Mas o que me inspirou mais do trabalho que eu gosto mais, você tá falando? Salvador Dalí. Gosto de Van Gogh, Renoir, Picasso. Mas o meu preferido é Salvador Dalí. Acho que ele me inspirou mais, assim, me inspira, né? As obras dele que eu vejo, porque eu gosto do surrealismo. Eu gosto da arte que você olha e consegue entender, que você mexe com a imaginação das pessoas, e ele mexia muito, então é muito bom mexer com a imaginação, eu gosto disso, de mexer. Como o gato no arame, ninguém consegue entender um gato no arame, de que o gato no arame, o que ele está querendo dizer para mim? É um gato no arame, só vê os olhos e vê o arame, uns riscos. Mas tem uma história, então ele está mexendo, tem algumas pessoas que não vê um gato, tem algumas pessoas que dizem que ele é uma coruja, tem algumas pessoas que dizem que não é nada, é os olhos de uma pessoa, que os riscos simbolizam isso. Então é bom mexer, eu gosto. Então ele conseguia mexer e o meu é o Salvador Dalí. E como você se define? Como eu me defino? Como uma pessoa bem diversificada, né? Que gosta de tudo um pouquinho assim na arte, né? Gosta de tudo um pouco, tipo assim, mas eu gosto me definir, eu me defino como? Como você definiria a Sônia Monteiro? Como você me definiria? É difícil eu me definir assim, né? Olha, na minha opinião, uma pessoa com uma visão muito além do tempo. Porque quem não conhece totalmente as obras de Sônia Monteiro não tem acesso a isso. Além da grande criatividade, o talento dela, ela consegue transpor o tempo dela com a sua forma de vida, uma forma de abordar a arte, abordar as pessoas envolvidas na arte. Então eu defino ela como uma pessoa além do tempo, está totalmente, muito além do tempo dela. Eu me vejo assim, né? Às vezes, né? Eu me vejo assim, além do tempo, me defino como uma pessoa eclética, uma pessoa que gosta de viver, de curtir a vida, de sorrir muito, né? De pintar, amo muito pintar, a coisa que eu mais amo é me acabar no meio das minhas tintas. Definir como uma pessoa, assim, como ele falou, muito além, ele me acha assim, que bom, obrigado por isso, tá? Muito além do quê? Da imaginação. Muito além do tempo, né? Muito além do tempo. Você consegue deixar sempre uma expectativa de novas criações. Igual foi com aqueles últimos petinecos que você criou, né? Da forma que você criou foi diferenciado. Se você olhar direitinho, tem uma história ali por trás, né? Envolvendo uma história. Então, tudo tem uma história. Tudo que você cria até... Então não tem simplesmente um pet com uma pinturinha. É uma história envolvendo os bonecos. Você sempre espera mais de Sônia Monteiro, né? Sim. E quais são suas cores prediletas? Minhas cores prediletas é o vermelho, o amarelo e o magenta, que eu gosto dessas três cores, da mistura das três cores. São minhas cores prediletas, né? Amarelo, magenta e vermelho. E o que você mais gosta de fazer, além de pintar? Além das artes plásticas, o que você gosta de fazer no seu tempo livre?
No meu tempo livre eu gosto de dançar, relaxar, de ler um bom livro, né? Eu gosto dessas coisas, mas o que eu mais gosto de fazer é de dançar. Gosto de dançar, de soltar, às vezes, porque dançar você solta tudo que tem dentro de você, você descarrega aquelas energias. É muito bom, igual quando você faz a dinâmica de corpo e corporal, que você solta tudo. Então dançar é isso, ela te deixa leve. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer, né? Mas eu gosto de dançar. Se você fosse surpreendida agora, assim, um sonho se realizasse, qual sonho seria esse? O sonho de construir meu espaço. O espaço tá O pronto, projeto, de né? colocar o projeto tá no papel, de tirar o projeto do papel e começar logo. Esse é o sonho que eu quero realizar. Se queria, não quero. De 1 a 10, qual nota você dá para cultura na Baixada Fluminense? Essa pergunta pra mim? É. O Anísio também, se ele quiser responder. De 1 a 10, qual nota vocês dão para a cultura da Baixada Fluminense? Pra arte, falar como o Demetrio falou, pra arte eu dou nota 10. Pra cultura eu dou nota 7. Porque as pessoas não se envolvem muito com a cultura, né, com a nossa cultura, né? Como ele falou, é verdade. Os políticos dizem que querem ajudar e eles, eu vou apoiar, vou não sei o que, e sai fora. Então, para a cultura mesmo aqui, a nota é 7. Mas para a arte em geral, nota Agora, 10, porque tem muita artista vou bom aí, aproveitar né? a pergunta do Gerson Monteiro. Você pretende, com a sua visão que nós sabemos, a tua capacidade de criar e de redefinir a cultura no município principalmente, você pretende entrar na contramão e inverter essa história? Se eu puder, eu vou entrar na contramão e inverter a história, porque o que eu quero é mostrar mesmo, né, a arte, mostrar, incentivar as pessoas a fazer arte, a querer aprender, fazer mesmo. E se eu puder, tipo assim, entrar na contramão que você diz, como? De contrapartida de todo mundo? Não contra todo mundo, simplesmente criar uma rota diferente, uma nova via direcionada à cultura de uma forma mais séria, de uma forma mais definida e clara, e trazer ao jovem, trazer ao interessado, principalmente o jovem. Por que jovem? Porque a gente, nós somos artistas, sabemos que o melhor é a gente passar a nossa essência, aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, e ter os menores que eu digo, as pessoas que estão começando agora na arte, tirando a gente como referência e criando a linha de raciocínio, a linha de visão da arte. Então, eu digo assim, na contramão, mas da criação. Você entrar com uma proposta diferente do que o comum já está. O comum está muito empoeirado. Nota-se que a mesmice ficou no papel. E a arte que é necessária ser valorizada e exaltada, eu acho pouco tem sido feito. Um pouquinho mais, de repente, de interesse das algumas autoridades, né? Vamos dizer assim. E boa vontade também, porque a boa vontade também não sai tão caro, né? Um pouquinho mais de boa vontade. Tá falando, se eu estiver aqui na contrapartida de fazer... De trazer novos mostrar recursos, o que não tem sendo o que pode ser feito De lutar pela arte. com não, certeza. e abraçar a causa de verdade. Não dizer que assim eu sou um simpatizante ou eu participo da arte, mas na verdade participa só de tapinha nas costas. A arte não precisa disso. Não precisa. A arte precisa de pessoas realmente motivadas Quiser a fazer alguma coisa. E mudar essa história e criar realmente. Se eu puder mudar a Você- história, você- vou Sim. diante, vou em frente, eu mudo. Se tivesse poder nas minhas mãos, eu mudo a história. Se eu puder, eu mudo a história, assim, de mostrar que que você, não para querer exaltar a Sônia Monteiro, Mas você sabe, mas para poder tirar, como você falou, para ajudar essas pessoas, para fazer muita coisa pelas pessoas através da arte. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. conforme o dito popular, querer é poder. Então, mas eu quero. Então, quando a gente quer, bora pra frente, que atrás vem gente. Bora lá, vambora lá, como eu costumo dizer. Agregar valor de pessoas realmente compromissadas, Que queira estar junto. que realmente estejam com a mesma visão
eu acredito que tudo se torna muito mais fácil, né? Porque na verdade uma andorinha só não faz verão Não, também. sozinho não faz. Então a arte ela precisa de amigos, pessoas Isso aí, realmente colaboradores, pessoas colaboradores. que estejam junto com a gente. Isso aí, com seriedade e com competência e respeito, né? Um pelo outro, um pelo profissional, olhar o profissional como profissional, né? Não como um frango numa vitrine, né? Isso aí. Tem que olhar assim. Você estava contando como você aprendeu a observar o mundo com Adalto de Paula, né? Como é essa interação entre você, o seu interior e o seu exterior, o que te cerca, né? As coisas que estão a todo tempo interagindo contigo. Então eu queria saber como você vê o mundo, como você define o mundo, agora que você tem essa visão que você aprendeu ao longo da vida. Como você define o mundo agora? Eu costumo dizer, de vez em quando eu até posto isso, que para mim o mundo ele é maravilhoso. O mundo é lindo, assim, o mundo em geral, que eu digo assim, as pessoas são lindas para mim. Aí tem uma pessoa que fala comigo assim, mas todo mundo para você é lindo, todo mundo para mim é lindo. Quer dizer, eu vejo o mundo de uma maneira totalmente diferente, assim. Quer dizer, eu não sei se eu vejo diferente de outras pessoas, né? Com certeza muitas pessoas veem o mundo como eu vejo, mas eu vejo um mundo lindo. Eu vejo um mundo maravilhoso, um mundo onde eu posso ter muito verde, ter o céu azul, mesmo quando o céu está nublado, eu acho ele lindo, o céu nublado. Quando está chovendo, eu acho lindo aquela chuva caindo. Para mim tudo é lindo, para mim todo mundo é lindo, tudo é lindo. Não existe ninguém feio, não existe ninguém mau. As pessoas que têm que saber viver, tem que saber trabalhar, hello, relax, gente, a vida é tão linda, vamos viver dessa maneira, é tão gostoso viver assim, né? Saber o que a natureza te oferece, te dá de presente. Que a natureza te dá tanta coisa, você planta. Eu tenho um monte de planta aqui no meu sítio que eu plantei pequenininha, que eu plantei sementinha. Hoje eu tô vendo as flores que a natureza me presentei, com aquelas flores lindas, maravilhosas. Então como que eu vou ver esse mundo? Com a visão assim, o artista consegue ver o mundo de forma diferente do que não é artista. Eu estava conversando com um artista amigo meu, é verdade, gente, nós vemos o mundo de outra forma. Então a gente vê beleza em tudo. Se eu vou pintar uma paisagem que eu não vejo que ela tenha flores, eu vou colocar flores naquela paisagem. Mesmo que ela não tenha flores, a gente vai colocar, porque eu estou vendo cheio de flores. Então você está vendo flores em tudo quanto é canto, você está vendo, como você falou hoje mesmo, muitas flores, que eu não sei o que. Então isso aí é muito gostoso, de você olhar com uma visão diferente. De você ter a visão totalmente diferente do que da maneira que as pessoas vê. Você consegue ver tudo colorido. Colorido não é aquela coisa de falar assim, eu vejo tudo colorido, porque não, você tá lúcido e você consegue ver tudo lindo. Eu vejo tudo lindo, para mim é lindo. É lindo o ar, é lindo o vento quando sopra, é lindo o céu quando está nublado, é lindo quando está chovendo, é lindo quando está dando aquele sol escaldante, é bonito quando você sente aquela coisa, né? Mesmo aquele calor. Então eu vejo o mundo de uma forma muito bonita. Lindo, para mim é tudo lindo. Eu vejo dessa forma o mundo. Entendeu? E é o que eu tento retratar nas minhas telas, da maneira que eu vejo, né? Não prenda as borboletas, plante flores, assim elas virão até você. E é verdade, a gente tem que plantar as flores, né? Conservar essa natureza linda que Deus deu de presente, né? Não conservar para poder que as flores nasçam, para que as borboletas venham até a gente, né? E é assim que eu costumo ver o mundo, dessa forma. Alguma coisa a acrescentar, perguntar? Olha, eu estou encantado com a entrevista, com as perguntas, e eu estou saindo daqui hoje enriquecido, porque sabendo que Sônia Monteiro é uma pessoa super capaz. Ok, nos reorganizamos aqui para poder encerrar o vídeo de uma melhor maneira, para que vocês possam acompanhar toda a beleza, né? Não só do Recanto das Artes, para que vocês possam observar, como vocês também possam ouvir melhor e o nosso músico possa fazer uma melhor performance para vocês de uma música que a minha mãe que gostaria de pedir para que ele tocasse. Então vamos encerrar agora. Sônia Monteiro, algum comentário final? Comentário final que eu gostaria que ele encerrasse com a música mesmo, com reality. Ok.
sobre amor, né?